Sábado da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje ouvimos o último trecho do discurso escatológico de Nosso Senhor Jesus Cristo contido no 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. Os versículos que se seguem ao Evangelho que acabamos de ouvir encerram o 21º capítulo e apresentam para nós uma particularidade sobre a vida do Senhor e os últimos dias, por assim dizer, de Nosso Senhor. Diz assim, do versículo 37 e o versículo 38. Durante o dia, Jesus ensinava no templo. Mas olha que interessante, meus irmãos. Mas passava as noites ao relento, no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava junto com ele no templo para ouvi-lo. Duas características aqui que estão diretamente ligadas ao Evangelho que acabamos de ouvir. Para dizer de maneira bem clara, o Senhor prega, o Senhor ensina aquilo que Ele próprio escolheu para si. E aqui temos uma das forças do ensinamento de Nosso Senhor. O Senhor ensina aquilo que vive. Falávamos ontem, quando falávamos um pouco a respeito do relacionamento entre pais e filhos, o quanto o nosso testemunho, o testemunho das nossas escolhas, marca e educa a vida de nossos filhos. Marca e educa não apenas porque é uma referência forte e que ajuda-os a ter força na hora de consolidar e construir no tempo as próprias referências, mas porque marca uma presença. Não apenas o meu pai e minha mãe me disseram, eles viveram comigo aquilo. É uma página da vida que foi passada junto, que foi construída junto, que foi experimentada juntos. A memória as memórias não serão só memórias das palavras, mas memórias da experiência do que vivemos. A escolha que o outro fez compôs a história da minha vida. A escolha que o papai fez de gastar aquele tempo comigo compôs uma parte da história da minha vida. A escolha que a mamãe fez de gastar aquele tempo comigo compôs uma parte da história da minha vida. Não é sem razão que a gente diz que a nossa vida conta, a nossa história, como um mosaico, recorda a passagem de tantas pessoas. Recorda que a nossa vida não se compôs como um ato isolado de exuberância pessoal, mas como a belíssima composição de um mosaico, onde cada pedacinho ocupa o seu espaço e completa a beleza da obra. Se falta um, logo se percebe. Mas a presença de cada um é tão harmônica e é tão discreta ao mesmo tempo que quanto mais distante estamos da obra, mais exuberante ela se torna. E vê se não é esse o desejo dos pais e avós que me escutam. Verem seus netos e filhos seguirem a estrada da vida, ou seja, avançarem no caminho, e na medida em que se afastam de nós seguindo a própria estrada, demonstrarem ou revelarem uma máxima beleza e harmonia como pessoa. Homens e mulheres belos,
Homens e mulheres que se transmitem uma segurança, que são realmente uma fonte de alegria para nós. Assim também a imagem do mosaico, quando nos afastamos dele, recolhemos a sua beleza. Fazemos escolhas que vão ajudar a compor a vida do outro, e dessa forma tomamos parte no mosaico da sua história, porque desejamos que ele viva e que ele siga, e será vendo-o seguir que conseguiremos recolher a beleza do que foi essa nossa presença, do que foi essa nossa escolha, do que foi essa nossa entrega enquanto pai, mãe, familiar, amigo, na hora em que escolhemos colocar o nosso tempo, entregar o nosso momento pela vida do outro, para participar junto com o outro, para estar com ele, para compor a sua história de vida. Bendito seja Deus por cada pai e mãe no seu ato de coragem de escolher assim viver por seus filhos. E a imagem, por que o padre está falando disso? Eu estou pegando da imagem do próprio testemunho do Senhor, que escolhe por nós, escolhe viver por nós. O Senhor que escolhe, que nos educa, nos ensina, nos comunica, nos transmite, nos revela a palavra do Pai que Ele escolheu para ser. Palavra vivida por Ele. E Ele se faz entrega por nós. É a sua escolha de permanecer conosco, de estar no meio de nós, de se entregar por nós. É a escolha que nasce da vida dessa palavra, porque vive essa palavra, Ele nos entrega. Vivendo essa palavra, Ele escolhe permanecer conosco. E abraça todas as consequências. Passa a noite no relento, não tem um lugar onde possa repousar. No dia seguinte, de manhã cedo, está ali no templo. E toda a multidão vem para madrugar com ele e estar em oração com ele. O ensinamento e o chamado do nosso Senhor é um ensinamento e um chamado cheio de autoridade. Uma autoridade que é possível de ser conhecida e reconhecida e recolhida pelo testemunho do amor com a qual essa autoridade se apresenta diante de nós. Se apresenta diante de nós para entregar por nós aquilo que é a sua vida. Não para fazer um ensinamento e depois seguir o seu caminho, mas para entregar por nós aquilo que é a sua vida. Essa autoridade que leva o pai a ser um catequista diante do seu filho, da sua filha. A vida que você escolheu para si, a palavra que você escolheu para a sua vida, é a palavra que te dá força e ânimo para viver. É aquela palavra que modela e que te conduz e infunde em você a esperança e te conduz a uma autêntica exuberância de vida. É essa palavra, é essa vida que você vive na palavra que você oferece pelo seu filho, que você oferece pela sua família, que você oferece pela sua casa e que te faz permanecer nessa casa, te faz permanecer junto a essa família, te faz permanecer ao lado do seu filho. Dali nasce a autoridade desse testemunho. Você não está entregando para eles apenas uma palavra, você está entregando para eles vida. A vida que Deus ofereceu por você e você escolheu e se torna vida na sua vida. E agora, ao entregar essa palavra, você está entregando a própria vida de Deus, você está entregando essa própria vida de Deus que é vida em você, você está entregando a sua vida, que é uma vida cheia de Deus,
e você está ensinando seu filho e sua família a viver Deus. Isso é o verdadeiro catequista. E essa é a verdadeira catequista. É aquele que não traz apenas o ensinamento, mas traz e oferece vida, a própria vida, que está cheia da vida de Deus, para viver junto com o outro, para ensinar o outro e ajudar o outro a também acolher essa palavra, reconhecer e receber essa vida de Deus, e ele agora se tornar também modelado a partir da vida de Deus, preenchido a partir da vida de Deus, de maneira que a sua forma de estar em família e de amar o outro se torna também dom de vida. É ali que se completa o último passo. Não que o outro esteja cheio de Deus, ainda não é ali o último passo. É quando, estando cheio de Deus e percebendo que é o Senhor que inspira e conduz o meu viver, eu agora escolho viver a minha vida por amor a você. A fazer dessa minha vida uma presença de amor por ti. Uma presença de vida, um dom de vida por você. Ali a gente completou. Esse é o belo passo de maturidade. Ou esse é o belo passo daqueles que já encontraram a vida em Deus, se queremos falar de um outro modo. E o tempo do Advento vai dar a gente essa chance. Ontem, que dia especial, dia de Nossa Senhora das Graças. E nós ouvíamos o Senhor dizer, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A Santa Mãe de Deus que nos entrega, medianeira de todas as graças. Ela que guardou a palavra do Senhor, que vem guardar a mim e a ti, a nossa casa, a nossa família, para que a palavra de Deus esteja no meio de nós. Ela que é a rainha dos catequistas, que ela venha nos ajudar nessa missão catequética em família. O material que iremos enviar para vocês hoje é um material rico para diversas atividades, dinamizações com as crianças em casa, para fazermos jogos e brincadeiras. Tem até um binguinho com as imagens do Natal. É uma simpatia. Tudo isso para nos trazer a alegria, como falávamos ontem, de pensar nas coisas de Deus, de falarmos das coisas de Deus, dos temas religiosos e de criarmos o hábito entre nós de desejar esse momento, de dividirmos o que vem do Senhor. Dividimos tantas preocupações, agitações, problemas, né? Dividimos tantas angústias. Hoje estamos numa sociedade movida pela opinião, todo mundo se sente capacitado e habilitado a opinar sobre tudo. E a opinar com uma certa presunção de conhecimento. Hoje se faz tanta presunção de conhecimento científico e se recolhe informações e faz um pacotinho de informação que parece mais ou bem refinado dependendo da fonte de onde você recolha isso, que são sempre ou quase sempre fontes de internet ou fontes secundárias, e a gente se contenta em atribuir àquilo dali um valor elevado e aí discutir. E tantas vezes discussões inflamadas e discussões que são baseadas em opiniões sobre problemas, aonde talvez o nosso maior ganho fosse tentar olharmos juntos sobre aquilo que merece ser importante nesse discurso e não disputar quem tem a razão ou a melhor fonte do discurso. Porque nem todas as fontes são qualificadas. Estamos numa sociedade que é uma tempestade de informações. Então a chance de nos dispersarmos é muito maior do que aquela de agregarmos. É importante
criarmos entre nós recriarmos entre nós essa sensibilidade de somar e não de viver de uma forma comparativa, selecionando e separando não só as opiniões ou as situações que acontecem à nossa volta, mas até mesmo as pessoas. Quantas vezes vemos na internet as pessoas dizendo que, de maneira explícita, se não estamos concordando com a mesma opinião, não podemos continuar uma amizade, não podemos continuar um relacionamento? Como pode? Como pode que tão pouco seja suficiente para nos colocar tão distante? Vocês percebem isso? Vocês entendem? Como é que pode ter valido tão pouco o nosso relacionamento até agora? Não é possível. Não podemos nos contentar com a ideia de que uma relação venha a valer tão pouco. Não podemos aceitar com tanta naturalidade que uma medida como essa seja uma medida que mereça o nosso reconhecimento para que estejamos longe um do outro. Não, não, não. Realmente precisamos cultivar aquelas disposições interiores que nos ajudem a ir para além das diferenças e a desejar a unidade entre nós. Não com sentimento de opiniões, mas a desejar de fato estarmos juntos por aquilo que aquece, que anima o nosso coração. E o Evangelho de hoje, a advertência do Senhor é muito clara sobre isso. É importante que tenhamos cuidado para que o coração não se torne insensível, não se torne um coração pesado, lento para reagir ao amor. Um coração insensível muitas vezes é um coração cansado, é um coração que não quer se colocar outra vez à prova, ou um coração que já perdeu, enfim, a sua liberdade, porque o coração foi feito para ser sensível. A natureza do nosso coração é, se a gente olha o próprio órgão, um órgão em contínuo movimento, um movimento que não é nem mesmo deliberado pelo cérebro. Ele tem a sua completa autonomia e precisa ser assim. Precisa ser dinâmico, ter o seu próprio ritmo, não encontrar o cansaço, ter grande tenacidade e manter o seu passo. Então o Senhor nos chama a atenção para que tenhamos o cuidado de que o nosso coração não se torne insensível. E como o Padre pegou no início da meditação de hoje, o testemunho que o Senhor nos dá é um testemunho de uma grande sensibilidade. Um homem que está no templo em oração e orando ensina o povo. O seu ensinamento é a expressão da sua vida, como falávamos. E que muitas vezes passa a noite no relento, escolhe um lugar para si, que é o Monte das Oliveiras, é um lugar onde o Senhor se sentia muito à vontade e recolhido, extremamente pobre, porque era o relento que ele passava a noite, mas ele escolhia não pelo conforto que o lugar poderia lhe oferecer, atenção a isso, ele não escolhia pela qualidade, digamos assim, do ambiente, enquanto é um ambiente seguro, bem iluminado, um ambiente que é exposto ao relento, mas ao menos tem os seus mínimos benefícios. Não, não. Ele escolhia aquele lugar pobre, simples, ao relento, mas o lugar aonde ele se sentia afetivamente recolhido com o Senhor. A medida que o levava à escolha era a medida da sua relação de intimidade com Deus. E de fato, o Monte das Oliveiras é um lugar que nos leva, nos remete muito à oração.
É um lugar que tem um tom diferenciado, como espaço para oração. Eu tive a oportunidade de estar uma vez lá e exatamente num cantinho onde os padres franciscanos haviam preparado um ambiente para nós estarmos em oração e meditação. Me fez um bem tremendo, pois de lá se vê os muros da cidade de Jerusalém. Praticamente você desce a valada e sobe na outra parte, você poderia adentrar no templo. Então não se estava distante do templo e se poderia dormir ao relento, pensando na imagem de Jesus dormindo, passando a noite ali, praticamente de frente para o templo do Senhor. Como vigia e espera a aurora, dormir com os olhos pousados sobre a cidade que me fez chorar, sobre a cidade que eu tanto amo e desejo a conversão. Estão percebendo a escolha que Jesus faz? Não é um estar ao relento, mas é escolher um lugar a partir da intimidade com Deus. Estar ali, diante de Jerusalém. Um lugar que me leva à oração, um lugar que me fala de Deus. É a relação com Deus, é a intimidade com o Senhor que faz esse lugar, essa escolha acontecer. Ele escolhe a partir daí. Passar a noite ali no relento. E quantos, como seus discípulos e talvez tantos outros, não vinham participar com ele, não entravam com ele naquele relento, não acompanhavam a escolha do Senhor. Talvez não conseguissem compreender toda a profundidade da escolha que levava o Senhor a estar ali ao relento, mas conseguiam fazer uma escolha suficiente para estar junto dele. Senhor, eu não compreendo tudo, mas consigo compreender, ao menos, que aqui é um bom lugar, porque o Senhor escolheu estar aqui e eu escolho junto contigo. Não desço, não consigo ir mais longe do que isso, mas se o Senhor escolhe estar aqui, eu escolho estar com o Senhor. E me confio em suas mãos. Assim como o filho se confia nas mãos do Pai, também os discípulos, ao escolherem ficar com ele, se confiavam em suas mãos. E escolhiam permanecer ali. Esse é o coração sensível, o coração que se deixa guiar, que se deixa inspirar por Deus e escolhe o que é simples, escolhe o que é humilde, escolhe o que é pobre. As medidas desse mundo não entram na qualidade da escolha, pois ele escolhe onde Deus, a partir daquilo que Deus sensibiliza em seu coração. E ele chama atenção para 3 coisas que podem tirar a sensibilidade do coração do homem, tornar o nosso coração insensível. A gula, que gera o desejo de tudo possuir e de tudo ter para si, levando o homem a não olhar para aquilo que Deus inspira, mas para olhar para aquilo que ele próprio deseja e ambiciona possuir para si. Aqui tem a primeira ruptura. Para que eu consiga manter a sensibilidade que me une com Deus, eu preciso ter esse cuidado de exercitar, olhar para além de mim mesmo. A segunda, a imagem da embriaguez, a busca pelo excesso de satisfação que gera a perda de consciência e a perda também do controle de si. Quantas vezes nos vemos ou vemos as pessoas impelidas a buscar a qualquer preço a satisfação ao ponto de perder a própria consciência, ou seja, de se esquecer quem elas são. A busca da satisfação, ela às vezes pode ser tão intensa que o preço da perda da própria dignidade se torna aceitável. A terceira é as preocupações da vida, que nos acompanharão
As preocupações, como temos visto nesses últimos dias, as angústias desse tempo, nos acompanharão. Mas se tomam uma centralidade na nossa vida, como pode tomar a satisfação ou a ambição por possuir aquilo que desejamos, na imagem da gula, vai nos levando pouco a pouco as preocupações dessa vida, se elas tomam a centralidade, vai levando ao mau humor, ao descontentamento, à perda da confiança em si, porque como nunca acabam, passam a ser como uma cadeia para a nossa esperança. Viver se torna um fardo. E não há nada depois disso. Por conta das preocupações da vida, quando elas se tornam centrais, e parece que é a última palavra do nosso agir no dia, do nosso dever no dia, é aquele de responder às preocupações. Nossa, como a vida se torna pesada, a ponto da gente dizer coisas terríveis para as pessoas que a gente ama e que estão na nossa vida. Não há nada de mais terrível que terminar um dia sem que a gente faça uma escolha de amor e sem que a gente faça um ato de amor, sem que a gente deixe parte do nosso tempo, parte dos nossos afetos na vida de nossos filhos, na vida da nossa esposa, na vida dos nossos pais, na vida das pessoas com quem a gente vive. Passa o dia e a gente às vezes ainda diz no final do dia o quanto o outro foi um peso para mim. Mas você deveria ser a alegria da minha vida, pois vivo por ti. Essa é a beleza, é a declaração da vida cristã. O Senhor entregou sua vida por nós. Estava sempre pronto a receber. Às 3 da noite, à meia-noite, Nicodemos veio procurá-lo. Ali estava o Senhor. Imagina, pegando essa imagem do Senhor que dorme ao relento no Monte das Oliveiras, olhando a cidade de Jerusalém, vigiando em oração pela cidade pela qual ele chorou. Quantos talvez não estivessem ali e naquela hora da noite não quisesse talvez trocar uma ou duas palavras com Jesus, aproveitando que estavam ali mais recolhidos? E muito bem, tenho certeza que o Senhor teria disponibilidade de poder falar e conversar um pouco, porque a sua alegria era poder ter o outro ali consigo. Então não deixar terminar o meu dia, não deixar que eu me esqueça que essa uma parte de tudo aquilo que vivo e faço, para dizer bem, uma parte significativa e muito generosa, é por você, porque te amo. Não são para resolver as preocupações da vida. Nós precisamos responder às preocupações da vida, mas elas não devem estar ao centro, porque senão o nosso coração vai se tornando insensível, especialmente em relação às pessoas que moram conosco na nossa casa. E isso é terrível. E vocês entendem bem o que falo, porque de alguma forma já fomos vítimas dessa insensibilidade. Ou então já fizemos vítimas com a nossa insensibilidade. Como podemos escapar dessa insensibilidade a qual o Senhor nos adverte? Seguindo o exemplo do próprio Senhor, seguindo o testemunho do próprio Senhor. Por isso o Padre leu os 2 últimos versículos. Diz São Lucas que o Senhor nos disse: ficai acordados. É através da oração incessante que nós vamos encontrar, ou seja, do diálogo com Deus. Já falávamos em outro momento que essa é uma temática forte nos escritos paulinos e que aparece várias vezes dentro do Evangelho de São Lucas. A oração incessante, o diálogo contínuo com o Senhor. Versículo 36. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento
E aqui o padre usou essa imagem para recuperar esse gesto da oração incessante. Jesus que escolhe dormir ao relento diante dos muros da cidade de Jerusalém, cidade sobre a qual ele chorou. Ou seja, todos os sentimentos, todos os afetos e também os sentidos de nosso Senhor estão diretamente ligados à experiência da oração. Como é importante, como já falamos em outro momento também, todos os elementos simbólicos que nos ajudam e nos inspiram à oração. Em outros momentos o padre ensinava a respeito da cruz, da imagem de Nossa Senhora perto da gente. Ontem, na mensagem que nós mandamos nos grupos, vocês puderam perceber a beleza dos símbolos contidos na imagem da medalha milagrosa. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. As 12 estrelas, a cruz, a Virgem Maria aos pés da cruz, os 2 corações, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, feridos de amor pela salvação das almas, unidos na oferta de amor em sofrimento pela salvação da humanidade e de cada um dos homens. Como 2 corações que se deixam ferir de amor não se abrem por aquele que é amado por eles. Por isso, pai e mãe, peça que o seu coração seja um coração ferido de amor no confronto dos seus filhos, no confronto da sua família. Porque um coração ferido de amor pelo outro estará sempre disposto a se abrir. E essa é uma súplica que eu e você somos convidados a fazer diante de nosso Senhor crucificado. Fere, Senhor Jesus, o meu coração de amor, para que ele esteja sempre disposto, como teu coração, a amar todos aqueles que são amados por ti. Eu divido com vocês para falar sobre esse elemento que, para mim, é um dos elementos mais bonitos da experiência de oração e uma das súplicas que mais marcou a minha vida como sacerdote, pedir ao Senhor que me dê um coração ferido de amor pelas almas que sou chamado a levar para Ele. E hoje lia esse texto de São Vicente de Paulo, fundador da comunidade religiosa das Filhas da Caridade, a qual pertencia Santa Catarina Labourier, que cunhou a medalha milagrosa. São Vicente de Paulo, conhecido pelo santo da caridade, ou o santo do sorriso, ou o santo do coração que jamais se lamentou diante de Deus. Olha que maravilha! Jamais se lamentou diante das preocupações da vida. Eis aí um amigo nosso, para pedirmos a intercessão na hora que estivermos sentindo que as preocupações da vida estão tragando todo o nosso entusiasmo e não encontramos mais o bom humor e a esperança diante do que às vezes nos pesa no cotidiano. Ele escrevia assim para as suas irmãs, falando sobre esse tema de olhar Jesus crucificado e buscar na paixão de nosso Senhor a força para permanecermos amando. Podeis dizer-me, minhas filhas queridas, que estáis tão pouco recolhidas, mesmo quando rezais, que não conseguis estar 1/4 de hora em oração sem se distraírem. Olha, isso acontece com a gente também. Não vos espantais quando essas coisas acontecerem. Por vezes, os maiores servos de Deus passam pelas mesmas dificuldades que vocês. Que bom saber disso, hein? Um dia desses estive a falar com um bom sacerdote que conheço. Converso há vários anos com esse meu irmão, que passa grande parte do seu dia em oração. E ele dizia-me que na maior parte do tempo não tinha gosto nem satisfação na oração, para além da que lhe adivinha de dizer assim nos ouvidos de Jesus: ó meu Deus, estou aqui,
na vossa presença para fazer a vossa santíssima vontade. Basta-me que me queirais assim. Minhas filhas, fazei também o mesmo. Olha o que ele está nos dizendo, meus irmãos. Às vezes nós esperamos que a oração seja uma experiência inflamada, de um coração ardente, de pensamentos efusivos, quase que uma experiência de levitação. Mas ela vem marcada muitas vezes pelo fenômeno da distração, ela vem muitas vezes atingida pela realidade que está à nossa volta, e muitas vezes o Senhor deixa o nosso coração sem grandes arroubos afetivos. Mas estar ali, estar em oração, ter aquele momento na presença do Senhor, ter aquela atitude de cumprir o que o Senhor me pede, que não é só um exercício de dever, mas é um ato de amor. Agora, como o Senhor vai contemplar esse ato de amor, se Ele vai te dar, se Ele vai nos dar ou não, digamos assim, um feedback efusivo, ou se Ele recebe com naturalidade, bom, basta saber que Ele recebe e que nós estamos cumprindo aquilo que Ele nos pede. Por isso, na mensagem ontem, quando nós dizemos, ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós, essa prece em si é completa. Essa jaculatória, as jaculatórias, elas são preces completas, que ditas recolhem o ânimo da nossa fé, recolhem uma profissão e um ato de amor à Virgem Santíssima, à Igreja, a Nosso Senhor ou aos santos. E esse ato de amor vai recolhido como tal. Não significa que sentiremos uma explosão de amor no momento que o fazemos, mas aquele ato de amor, que é, enquanto tal, ato pleno, vai recolhido na sua plenitude, ainda que nós não sintamos toda a exuberância dessa plenitude, mas vai recolhido em plenitude. Por isso, o simples gesto do sinal da cruz, o beijo na medalha milagrosa, tantos são aqueles que têm a medalha milagrosa, mas usa mais como um adorno delicado cristão. Precisamos tomar posse dessa medalha que recebemos. Ela nos faz recordar o coração ferido de nosso Senhor, ferido de amor, e pode nos ajudar a recordar também essa súplica: dai-me, Senhor, a graça de ter um coração ferido de amor, para que eu esteja sempre pronto a amar todos aqueles que o Senhor me confiou. Peçamos essa graça, como São Vicente ensina as suas irmãs a pedir, e na continuação do texto dirá que a grande alegria de olhar Jesus crucificado, de poder dizer sempre que está diante de Jesus crucificado: ó meu Jesus, que o teu amor me ilumine, que o teu amor seja para mim fonte de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente de Paulo, da Santíssima Mãe de Deus e de Santa Catarina Labourié, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.